Boa noite, bem-vindos a mais um Café Literário da Psicanalítica. Essa é uma atividade da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre que tem como objetivo compartilhar com a comunidade, de uma forma gratuita, psicanálise, literatura e cultura. Essa atividade ocorre toda segunda terça-feira do mês, às 19h30, através da plataforma Zoom. Hoje iremos conversar sobre a obra de Noemi Jaffe, O que ela sussurra. Um livro muito interessante e teremos como comentadoras a professora de literatura e crítica literária, Léa Mazina, e nossa colega, a psicanalista Carmen Queida. Cada uma terá 20 minutos para falar a respeito da obra e depois abriremos para conversar com vocês. Então, quem quiser participar, basta clicar na mão abaixo na barra, que irei chamando por ordem de inscrição. Com a palavra, então, Leia. Obrigada. Muito obrigada, Maria Regina Ortiz. Muito obrigada, Carmen Queida, por nós podermos estar juntas mais uma vez, desfrutando esse encontro, esse café literário tão prestigiado pela comunidade, tanto a intelectual da área da literatura quanto da psicanálise, né? E é uma honra sempre tomar parte, ser lembrada, e chamada para esses encontros. Eu agradeço muito o convite e é com muita alegria que eu quero conversar com vocês. Porque esse livro, O que ela sussurra, me surpreendeu e me encantou. Porque, como velha professora de literatura, e eu poderia dizer assim que eu trabalho, não só com literatura, mas com ensino de leitura e literatura, enfim, eu comecei muito cedo, eu trabalho desde os meus 17 anos. Já se passaram muitas décadas, né? E eu continuo ainda trabalhando com literatura e com um prazer imenso que a leitura do bom livro me suscita. Eu tenho muito gosto quando eu pego um livro para ler e eu me encontro, e ele me leva, ele me envolve e ele conversa comigo. E isto, ultimamente, eu vou confessar a vocês, não acontece muito. Ou porque eu sou, como dizem meus alunos, clássica, né? Meus alunos dizem que eu sou clássica, porque eu leio muitos antigos, eu leio Shakespeare, eu leio, né? Enfim, os gregos. A minha formação realmente é uma formação bem clássica, mas também moderna, que eu também trabalhei muito e trabalho ainda com contemporâneos. Mas também porque eu não estou encontrando alguma coisa, isso é uma confissão ao público. Não estou encontrando alguma coisa que me toque mais nos livros que eu tenho lido recentemente, alguns, salvo raríssimas e belíssimas exceções. Aliás, não são tão raras, tem exceções. Mas eu tenho encontrado muitos livros que eu leio e esqueço. Leio na hora interessante, mas não me prende mais, não me interessa mais. A impressão que eu tenho é que eu já li aquele livro, aquela história. Isso para não falar em filmes, que isso aí então é recorrente para mim. Bom, e o que que eu tenho observado nessa mudança é que o contemporâneo, evidentemente, mudou o ritmo da leitura, mudou uma série de circunstâncias que eu vejo algumas delas como não elaboradas por mim, ou algumas ainda em processo de elaboração, mas provocadas por uma oposição muito óbvia entre a informação e a narração. Vocês que são psicanalistas entendem muito facilmente o que eu estou dizendo, porque o paciente faz uma narrativa para vocês. E a narrativa do paciente que vai levá-los a poder ajudá-lo, a ter uma empatia, a ter um entendimento, a ter um interesse pela vida, essa criatura que procurou por um auxílio, procurou por uma mão, procurou interagir. O que eu vejo muitas vezes nos livros, não é o caso, muito pelo contrário, é que essas informações que nós somos bombardeados freneticamente o dia inteiro, através do Google, através das redes sociais, essa rapidez, esse ritmo de informação é incompatível
acho eu, com uma narração que me agrade, com a qual eu posso estabelecer uma relação. Pensando nisso tudo, eu procurei para poder abordar melhor o livro da Noemi Jaffe, que eu gosto muito, uma ajuda num livro de um filósofo que eu não conhecia ainda, não sei nem dizer o nome dele direito, mas o livro dele é A Crise da Narração. É Byung-Chul Han, acho que é assim que se diz, né? E a editora Voz, está aqui o meu livrinho com as minhas marcas de leitura, né? Bom, e ele começa falando coisas que me serviram depois que eu reli a Noemi Jaffe para explicar por que eu gostei tanto do livro dela, e tem outros que eu esbarro e não vai. Ou vai, mas vai com ressentimentos, ou com uma memória muito pouco voltada para a reprodução do que eu li ali, no livro. Coisas que não me entram, que não me marcam. Bom, e o que eu sinto mais é o seguinte: primeiro eu vou falar da Noemi, né? Eu sinto que nesse livro há a recuperação de algumas coisas que eu considero fundamentais, porque é um livro de 2020, não está tão longe de nós, né? Tem a questão da narrativa de um fato que mexeu com a humanidade, que alterou os rumos da humanidade e que é, portanto, um fato de valor histórico. Seja qual for a posição de quem leia o romance, se for favorável ao pensamento, digamos, nem o marxista, o stalinista, que eu acho quase impossível alguém ser favorável, porque o Stalin é uma outra versão do Hitler, né? Ou são a mesma versão, com nações e capas diferentes, um exterminador, enfim. Mas que se importam, pessoas que se importam em escutar uma história que afetou a humanidade, que é importante para nós, né? Bom, além desse fato de que a Noemi Schaff retoma a história da mulher de Osip Mandelstam, que é um grande poeta russo, que foi morto. Ele foi morto em caminho a um campo de concentração depois de muitos anos de massacre, de tortura, de interrogatório, de prisão, enfim, a gente pode imaginar o que foi. E a Nadeja, a sua esposa, ficava em casa, separada dele, depois não mais em casa, em qualquer cubículo, em qualquer espaço, privada de tudo, porque eles eram considerados proscritos. Uma vez que Mandelstam, poeta, havia escrito um poema que ofendia basicamente Stalin. Como muitos intelectuais, eu posso dizer muito, porque eu passei anos trabalhando com os escritores e trabalho ainda com os escritores, revisão de texto e convívio quase diário. Ele tem um caráter, costuma ter um caráter ou retraído demais, que não se comunica, ou então que se expõe, muitas vezes quixotesco até, que é o caso do nosso Osip Mandelstam, que, entre outros poemas, escreveu um poema que é interessantíssimo, eu tenho ele aqui, ofendia o ditador Stalin. Ofendia de um modo, eu diria para vocês, quase cômico, porque ele faz um poema debochando do Stalin como pessoa, porque a perseguição era constante, não parava. Então ele escreve um poema que eu pesquisei para esse encontro em várias traduções. E o que eu mais gostei foi do Augusto de Campos. Eu vou ler para vocês. Poema de Mandelstam, que fez com que ele fosse perseguido e que deu causa, digamos assim, factual a tudo que nós lemos neste romance, que é O que ela sussurra. Ele diz o seguinte sobre o grande ditador: vivemos sem sentir o chão nos pés. A 10 passos não se ouve a nossa voz.
Uma palavra a mais e o montanhês do Kremlin vem. Chegou a nossa vez. Seus dedos grossos são vermes obesos. Suas palavras caem como pesos. Baratas, seus bigodes dão risotas. Brilham como um espelho as suas botas. Cercado de um magote subserviente, brinca de gato com essa subgente. Um mia, outro assobia, um outro geme, somente ele troveja e tudo treme. Foge a decretos como ferraduras, nos olhos, nos quadris, nas dentaduras. Frui as sentenças como framboesas. O amigo urso abraça as suas presas. Em função deste poema, ele foi proscrito, toda a obra dele teve que ser apagada. E era provavelmente preso e torturado, interrogado, quem soubesse ou dissesse algum desses versos que ele havia escrito. Bom, ele fez uma obra grande, em algum momento ele até elogiou no começo, porque ele também era um revolucionário. Eles eram revolucionários, os dois. Só que houve essa cisão grande com Stalin, o fato histórico se impondo, a redação de quem quer que seja. Houve uma cisão com Stalin. Então, esse fato histórico que está sendo registrado, para o bem ou para o mal, seja como for, ele não é uma informação, ele é uma narrativa de algo que aconteceu. Então, não me importa, num certo sentido, o vigor ideológico desta notícia ou dessa narração. O que me importa é que ela faz história. Bom, nós sabemos que a história é escrita por pessoas. A história, né? Que Heródoto, pai da história, fez com que se gravassem aquelas histórias. São histórias que estão fixadas no tempo. E a história nos dá uma raiz. E aí vem a questão de por que eu gosto tanto desse romance. Né? No momento que as informações estão nos bombardeando, nós temos que buscar alguma ancestralidade, alguma raiz, algum ponto narrativo, porque a narrativa agrega. Então, vamos pensar como me ensinou o filósofo coreano, que eu achei uma coisa bem interessante. Mesmo agora que nós estamos sendo bombardeados por essas informações constantes, que não param e que não agregam nada, elas só informam e deixam a pessoa sem pensar. Talvez seja esse o objetivo. A pessoa escuta, entende, mas não pensa. Ela não relabora, ela não destoa, ela não se liga afetivamente, ela não tem empatia, ela escuta, aquilo passa batido, porque é muita informação. E essa oferta excessiva termina nivelando as coisas pelo ruim e nada mais faz aquele efeito. Vocês vejam, por exemplo, estupro, criança estrupada, a morte na Bósnia, morte na Ucrânia, conflitos no Oriente, tudo está passando, é uma infinidade. Eu fico, às vezes, na frente da televisão, às vezes meu marido assiste, às vezes eu não deixo assistir, eu brigo e apago e tiro, às vezes eu deixo que ele insiste, mas são coisas, todas elas de um baita sofrimento, que não te dão margem para negociar. E a gente fica preso àquilo, e seja como for, afeta. Não estou falando psicologicamente, porque eu não entendo esse trabalho de você. O meu é da literatura. Então, assim, o que nós vemos aqui? Nós vemos mundo nosso saturado de informações, onde o espaço da narrativa encolhe. E os livros contemporâneos também estão ficando saturados de informações. E onde é que está a narrativa? E que é uma pessoa se ela não tem a sua narrativa, se ela não tem a sua história, se ela não pode contar, eu sou filho de fulano, vim daqui, vem de lá. Está nos gregos. Qual é o grande problema do Édipo? Porque ele não sabe quem é o pai, a narrativa dele tem um vácuo. Esses vácuos narrativos que impedem, eu diria assim, até a arte. A arte busca
uma solução que não precisa ser discursiva, não é nisso que eu estou falando em narrativa, em ter uma história para contar. Que é com isso que a psicanálise trabalha. A psicanálise trabalha, se não me foge, lógico que vai faltar muita coisa na minha explicação, mas se não foge a memória, ela trabalha com a reconstituição ou com a possibilidade de uma narrativa, né? Bom, então nós estamos falando nisso e eu encontro nesse livro uma narrativa de reconstituição de mundo e de reconstituição de história e de reconstituição de pessoa que eu fico arrepiada quando eu falo. Uma pobre de uma coitada de uma mulher de um poeta que tinha veleidades artísticas também, escreve uma história contando a sua história, que é seu objetivo atravessar as barbaridades da Revolução Stalinista, da Rússia ocupada, com aquele regime opressor, porque eles saem de uma opressão e vão para outra, né, de outra natureza, mas sem a liberdade de construção de histórias, sem a liberdade de ter mais do que um vaso sanitário, sua única posse, que ela fala no livro, a Naomi Jaff. Bom, então essa é a história da Nadeja e do Osip Mandelstam. Vamos pensar na Naomi Jaff, na escritora. A Noemi, conhecedora dessa história, ela transforma a Nadja em personagem que narra. Ela dá a voz a alguém que se reconstitui enquanto personagem na obra. Isso é uma coisa fantástica e como ela o faz bem. Então, nós vamos ver a Nadja transitando por fábricas. E o que dignifica a sua existência é decorar, guardar na sua memória, na sua competência interna, os poemas de Osip Mandelstam, que era o seu marido e era o amor da sua vida, né? Seu parceiro, seu companheiro. O Osip diz em alguns momentos que ele pensava, o poema vinha para ele. E aí ele dizia alto e ela escrevia. E quando eu fiquei encantada com esse livro, eu reparti o meu encantamento com uma dos professores que eu conheço, que mais conhece a literatura russa entre nós, que é o professor Nicote, José Nicote, que ele mora agora em Canela. Aí o Nicote me passou, inclusive, livros em que não são literatura, literatura no sentido de ficção, mas são registros da história da Nadja, confirmando algumas coisas. Lógico, fui para a internet, vi inclusive a fotografia dele, do Ossi Mandelstam, tirada do campo de concentração, uma das vezes que ele foi preso, numa dacha daquelas, né? E a história dele, né? E as coisas que ele falou na época são fantásticas. Por exemplo, em nenhum lugar do mundo se dá tanta importância à poesia. É somente em nosso país que se fuzila por causa de um verso, ele disse da Rússia, né? Aí o Stalin prendeu aquela história que nós estamos falando. Bom, então nós estamos vendo de volta o livro de Naomi Jaff. Bom, aí ela dá a voz à narrativa. Em primeiro lugar, então, eu quero destacar que esse livro ele traz uma tendência contemporânea de recuperação de história, eu acho, porque ele trabalha uma história. E eu vejo que os livros que estão sendo premiados agora, eles trabalham com uma história. Os livros que estão sendo mais lidos e mais apreciados, eles não desprezam o contingente histórico. Ao contrário de outros que se perdem, porque substituem a história por uma ideologia pura. Lógico que as pessoas vão me dizer a própria linguagem nossa ideológica, repassar de ideologia mas quando a ideologia entra de um modo cego e dominante, ela pode muitas vezes obliterar outras possibilidades que a arte traz. A arte tem caráter ideológico, como tudo que a gente faz, mas ela também tem essa resistência ao movimento, às ideias, às coisas que acontecem. Não.
Quando eu li esse livro, me ocorreu que eu sou uma professora, eu trabalhei com muita honra e muito orgulho na URGS com literatura comparada. E me ocorreu em seguida que essa história de recuperação dos dados pela memória, que é o que ela faz aqui, e a grande importância que ela concede à memória, já tinha sido objeto de um grande livro, também uma obra de arte da literatura, que é o Fahrenheit, de Ray Bradbury, que cada personagem que atuava na resistência contra aquela opressão ditatorial de uma multimídia deles, né, daquele, imaginada por ele, alguma coisa assim, todos tinham televisões em casa, aquela vida. Bom, fogem e vão para um bosque, e no meio do bosque eles assumem um livro. Cada livro se torna a alma de um homem, e eles passam a vida decorando um livro, como a Nadja aqui passa a vida decorando os poemas de Ossip Mandelstam. Por que isso? Porque cada livro é a alma de um homem, e a literatura é arte, e a arte tem que ser preservada. Então, quando nós vemos a arte preservada e nós podemos reinterpretá-las, nós sentimos aquele pertencimento de que a pessoa fica privada se não houver esse laivo de humanidade, tudo, de empatia naquilo que a gente faz. Bom, eu fiz algumas anotações, que eu sei que eu sou de falar muito. Regina, tu me controla meu tempo, tá? Senão eu fico dando aula até amanhã de manhã e me esqueço de controlar. Então eu vou ler um pouquinho aqui para não atrapalhar vocês. Se eu ficar cansativa, me diga. Pela voz narrativa de Nadja, Noemi Jaffe cria um romance que conjuga sob a temática da liberdade, que é o que lhe falta, né? Questões essencialmente humanas, muitas exploradas aos limites do possível, que é a sua sobrevivência no meio daquela miséria, daquela opressão e daquele medo, que são sentimentos que nós todos conhecemos. Quem é Nadja Mandelstam? Quem é Ossip? Mesmo quem não conhece, e nem todos são obrigados, muito pelo contrário, a conhecer quem é Ossip, vão saber. É a história da vida de uma mulher, do grande poeta russo, que viveu sob a ditadura de Stalin e que foi morto, e ela sobreviveu para ser a guardiã do seu legado. Ambientado na Rússia stalinista, e nós estamos falando na década de 30 do século XX, o romance está centrado na voz da narradora. A Naomi Jaffe consegue que a Nadja ocupe o livro. E isso, para um escritor, é certamente o seu objetivo. O escritor desaparece e ele dá espaço para o narrador. Quando o narrador é personagem, o efeito é melhor ainda. Após a prisão da morte de Ossip, Nádia dedica-se a decorar os poemas do marido, cuja obra fora proscrita. Segundo biógrafos do poeta, foi assim que Nádia preservou a obra poética de Mandelstam, possibilitando que gerações futuras pudessem conhecer seu poema. É a mesma proposta do Bradbury e a mesma proposta de nós, professores de literatura, psicanalistas, que não abrimos mão, apesar da nossa modernidade pretendida, de um fundamento canônico. Eu penso que eu consigo trabalhar porque eu tenho Shakespeare me segurando por trás. Shakespeare, os gregos e os poetas, que é onde, na poesia, a literatura alcança a sua nota amarela, para citar o Gustavo Ketz, querido, né? Alcança o seu ponto mais alto, né? Então, ele é ambientado na Rússia e situa-se no centro histórico da Rússia, stalinista, onde a pobreza e as perseguições a artistas intelectuais eram constantes. Assim, o romancista dá voz à personagem Nadja,
para narrar sua história de vida. E as datas e referências dos locais e fatos são marcos temporais que asseguram a veracidade do registro, enquanto a narrativa se aprofunda em dimensões individuais e humanas. Não é a informação histórica que interessa a literatura, é a narrativa da presença humana. Bom, enquanto eu lia, eu procurava entender melhor essa tendência ficcional presente em alguns dos bons romances contemporâneos. Nós vimos sobre o Gustavo, mas nós vimos agora o livro do Gustavo com Barenboim e a nossa cilista, né? Jaqueline Dupré. Vimos agora um filme maestro, trazendo pela internet, pela Netflix, a figura de um grande, né? De um grande maestro nosso, que a gente conhece, né? Agora vai me dar o gap, o nome dele, o alemão. Alguém me ajuda? Não? Não. Então, deixa assim, do maestro, personagem do maestro. Eu tenho direito a uns gaps de vez em quando. Bom, mas talvez eu acho que a narrativa literária seja a que melhor aprende a realidade que subjaz às demais, porque ela é com linguagem, nós somos seres da linguagem, nós somos repassados de linguagem. A psicanálise trabalha com a linguagem, nós trabalhamos com a linguagem. Né? Porque, sendo arte, a literatura não aprofunda apenas um tipo de discurso. A finalidade do romance não é persuadir o leitor como seria a informação. Informou e deu. Mas o romance quer fazer com que o leitor interaja com o texto, que ele se entregue, criando uma relação empática e de aceitação dos fatos narrados. É aquilo que a gente vê a criança quando ela consegue ler e gosta, que ela está lendo, e ela esquece da entourage, ela esquece o que está em volta. Nós também, o escritor quando cria também. Aí a mãe chama, vem fulano, olha aqui, ó, a comida está na mesa, a criança nem está, né? Ela vai comer sem fome ou vai obrigada. Porque, na verdade, ela está ali, aquilo é vida, ela está vivendo aquilo. Essa é a função da arte, que a gente possa sentir, interagir empaticamente até o leitor se dissolver no livro, assim como o escritor se dissolveu, abriu mão da sua identidade, viveu um narrador ou viveu um personagem, e essa transposição é uma coisa que extrapola nosso conhecimento racional. Bom, então ela guarda esses poemas até que os tempos mudassem e os poemas pudessem vir a ser novamente publicados, para que não se perca a memória daquela inteligência, daquela pessoa, daquela coragem, daquele ser. Os fatos objetivos que estão no romance, eles servem de cenário, eles criam um clima de opressão, pobreza, medo, subjugando as personagens e ameaçando com julgamentos sumários, campos de trabalhos forçados, torturas e fuzilamentos. E nós somos bem aptos para pensar nisso tudo. O poema de Mendelssohn serve de pretexto à sua perseguição por Stalin, porque ele ridiculariza o ditador. O poema que é expressão. O que é um poema? É expressão de uma alma, é respiração. Ele é, como disse um dos grandes estudiosos do poema, Otávio Paz, se não me engano, ele é uma lufada de ar no vazio. Então, ele vai impor uma vontade humana, uma verdade humana. Então, aí vem o romance apresentando Hóspedes e Nádeja como um casal que resiste à opressão da violência e da ignorância. A questão mais importante talvez seja nesse livro da memória, que é um tema que envolve a teoria da recepção, né, o modo como nós reconhecemos um texto no outro, da intertextualidade, né, todas as questões, digamos assim, a crítica contemporânea utiliza,
né? Com a questão de aproximação comparativa de obras, né? Ah, surge como fundamental nesse livro, é a memória. Não é só a memória de decorar, que, aliás, eu acho um exercício que não poderia ser tirado do ensino. É muito melhor uma criança fazer 2 vezes 2 de decorar, que é 4, do que ela desenhar e pensar e ir correndo na maquininha ver como é que é. Eu acho. Eu sou meio antigona nesse ponto, antigona, não, eu sou antigona, tá? Não sou ainda antigo, não digo, talvez eu chegue lá. Mas a memória, para que as pessoas não esqueçam o que que uma ditadura, seja a extrema esquerda, seja a extrema direita, seja a porcaria que for, desculpem a grossura que eu estou falando aqui, faz quando o bom senso, a respiração acaba. Bom, o poema ele é uma respiração que, no caso, se insurge contra os fatos corrosivos da sociedade russa, subjugada pela ditadura. O poema enfrenta o medo e a repressão, impondo uma verdade humana. O romance apresenta o Ossip e a Nadja como esse casal que resiste. Bom, a questão da memória, que é a mais importante, traz para nós a questão da memória coletiva e criadora de um povo, que é o povo russo, que tem uma tradição maravilhosa de literatura, que o nosso poeta Ossip Mandelstam, com segurança, conhecia. No livro, a personagem, que se a Naomi dá voz à personagem, e ela entrega alguns que cooptaram por medo. É muito triste ver isso, que pode se imaginar o sofrimento, inclusive alguns que se suicidam por medo, né? Porque eles cooptam, mas eles depois se arrependem, depois eles, sabe, o medo que façam o que com a família deles, enfim. Bom, eu acho muito importante também, não vou me alongar muito, porque o meu tempo deve estar estourado, Regina, é a presença da mulher como protagonista, né? É a mulher que fica segurando, é a mulher que faz a coisa acontecer, é a mulher que está por trás, submetendo a tudo que o marido faz, sofrendo em dobro, e não desiste, vai e conta a história e dá o testemunho. Embora ele fosse poeta, ela é a que sobrevive para contar a história, né? Então, ela faz a memória. E aí vem a questão toda do expurgo, a questão política, a questão histórica que está por trás desse romance. Mas o que eu quero trazer para vocês não é a sinopse, não é isso que me interessa, o resumo, porque cada um vai ler. É o prazer que te dá ler alguma coisa, e eu diria entre aspas, para não ser agressiva, eu diria que vale a pena. Porque eu leio muito, e muitos romances me tocam, muitos livros me tocam, muitos autores eu admiro, e tenho a alegria de ver surgir ainda perto de nós esses talentos. Mas a literatura, ela exige coragem. E eu acho esse livro da nossa amiga Naomi Jaffe, que eu não conheço, gostaria muito de nem conhecer fisicamente, eu acho que eu conheço psicologicamente pelo que eu li dela, né? Recebesse todos os prêmios, sabe? Porque ela tem coragem de contar, ela tem coragem de mostrar, ela tem coragem de dizer que a memória e que a narrativa são muito mais do que informações. Que a informação é o de menos. Informação qualquer um pode pegar em qualquer lugar. Agora, esse processo de recriação, de se pôr no lugar do outro, de empatia, isso aí é um exercício que a literatura ensina, né? E que a criança que lê, a criança ou adolescente que a gente consegue, em algum momento, tirar da tela, lê. E só para encerrar, no livro A Crise da Narração, ele traz uma imagem, eu acho, fantástica, opondo a fogueira à tela. Qual é a fogueira? Aquela na qual nós nos reunimos com os amigos, pode ser a mesa da sala, para conversar, pode ser para tomar um café, para tomar um mate, para não tomar nada, mas para conversar, para contar as histórias da vila, as histórias do mundo, aquela fogueira que agrega com aquela chama, né?
E a tela é fria. Na tela, cada um trabalha sozinho e só vê a imagem do outro. Não sente o cheiro, não sente vontade de apertar o outro, não dá abraço. Uma das coisas que a gente mais sentiu falta na pandemia foi de amassar o outro, né? Dar uns abraços, né? Então, a história, né? Opondo, opondo a fogueira à tela. Narração versus, e a narração ganha toda no meu entendimento, versus a informação. Isso que eu poderia trazer nesse momento, desculpe que eu devo ter me alongado, mas não tinha como não, sabe? Eu estou enfrentando uma voz que está Obrigada, Leia. caótica, né? Ó, beijo. Ótimo. Muito boa a tua explanação, Obrigada, excelente. Regina. Então, Obrigada. excelente. Então, convidar agora a Carmen. Palavra é tua, Carmen. O convite para comentar esse livro me encontrou em total desconhecimento sobre a autora e sua obra. Foi um estímulo para eu o ler e agradeço a Maria Regina e, por extensão, à Sociedade Psicanalítica, minha sociedade, por essa oportunidade. Compartilhar hoje esse momento com a Léa Mazina certamente já se constituiu um aprendizado para mim e um enriquecimento, e no texto eu escrevi sobre o vértice da literatura, e eu vou acrescentar agora, também ampliou sobre história, filosofia e outros escritores. O diálogo interdisciplinar, para mim, sempre me abre novas possibilidades de compreensão ao que eu já observo. A Regina me apresentou o livro e estava entusiasmada e foi enfática dizendo que eu iria gostar. A impressão se confirmou. Debrucei-me na leitura e não conseguia parar. Entreguei-me à emoção, acompanhando a narrativa, e pela qualidade da autora, sentindo as nuances das variações de sentimentos dolorosos, tristes, entremeados com alguma esperança de dias melhores. Tenho o hábito de sublinhar, anotar nas margens e, às vezes, faço um índice particular com alguns temas. E com esse compromisso de estar com vocês hoje, eu fui fazendo minhas observações. Confesso que eu também não conhecia esse poeta, o Osip Mandelstam, considerado um dos mais importantes representantes da literatura da Rússia. Se der tempo, nós vamos ler alguns poemas, porque eu acho que a gente pode sintonizar no espírito do texto, em que a nossa personagem, a Nádia, a esposa, sussurra os poemas do seu amado para um dia torná-los públicos. Em um dos fins de semana, enquanto eu caminhava, eu optei e encontrei uma entrevista da nossa autora, Noemi Jaffe, e ela conta que a esposa decorou 300 poemas por 25 anos, tentando manter, e conseguiu, viva a poesia proibida. E por quê? A Léa já sublinhou com maestria a situação política cultural da Rússia, dominada por Stalin, perseguindo e eliminando intelectuais. O clima de guerra permanece tristemente atual nos nossos dias. A força do nome escolhido, Nádia, esperança, permeia a narrativa, por vezes mais no seu oposto, a desesperança. A temporalidade é um eixo. Temas como vínculo, amizade, amor, medo, desespero, solidão, incerteza, finitude, luto e morte estão no texto. Sentimentos humanos que, em situações de guerra, perseguição e regimes ditatoriais, são postos à prova,
pessoas de boa formação e íntegras às vezes sucumbem e se adaptam, buscando sobreviver, traindo seus próprios valores. A negação faz com que alguns testemunhem o horror que acontece ao lado, sem conseguir olhar e, paralisados, assistem a desfechos trágicos. Eu fiquei me lembrando do recente filme Zona de Interesse. Lembrando também, não nos cabe julgar, mas lembrar, comentar, refletir e talvez gritar para que esses momentos não se repitam. Infelizmente, essa minha pretensão quase ingênua cai por terra. Nada já se pergunta, abre aspas, é uma citação do livro, por que faço tanta questão de guardá-los e de lembrar deles? Por que quero que todos conheçam e leiam esses poemas? Minha escuta conduz a uma hipótese de ser uma tentativa de elaborar também essa perda tão dolorosa, precoce e sem sentido, a perda do companheiro amado. A morte se antecipa como um assassinato anunciado, justificado por uma revolução de fanáticos. O que pode fazer os perseguidos? Sofrer, sofrer, sofrer. Um poema de 1935, que a Lé até citou uma parte. Devo viver, mesmo morrendo em dobro, e a cidade enlouquecida pela água, tão boa, tão alegre, salientes maçãs do rosto, tão agradável no arado a gorda camada, como a estepe jaz na manobra primaveril. E o céu é o teu Boa Noite. A minha cultura limitou e eu não sabia por que essa expressão. Aí eu fui pesquisar, é o sobrenome do Miguel Ângelo e significa o sentimento humano de liberdade, vontade e capacidade individual. Vejam quantas coisas condensadas. Outra citação do livro. E afinal, era isso mesmo que eu vinha fazendo. A nossa narradora, que é a personagem principal, como a nossa professora de literatura nos chamou a atenção. E só trabalhava naquela escola para poder continuar sussurrando à noite. Na fábrica ou em casa, e até quando eu ficava nervosa com algum aluno, eu me acalmava murmurando: devo viver mesmo morrendo em dobro. E fingia que ficava te ouvindo, fazendo uma pausa, andando de um lado para outro e dizendo: não é assim, o acento precisa estar noutra sílaba, martelando o vidro da janela ou batendo na cama com os punhos fechados para retomar os passos até gritar. É isso mesmo. Segue nossa narradora. Ao mesmo tempo que vivo sussurrando e vivo para sussurrar, também aprendi a gritar. Pouco, mas bem. Acho que, outra citação, que é algo que resta da dignidade humana, gritar. E ela diz, alguém que sofreu um trauma de tortura nunca se recupera totalmente. E eu concordo. Bom, voltando às poesias, né? O uso de metáfora é um recurso muito conhecido pelos poetas e também por nós psicanalistas, porque condensa muitos significados que vão ser possíveis de ser compreendidos na conversa em sessão. Tem um outro trecho que eu ressalto,
que, só para ilustrar, nas palavras da narradora, o que a Leia já antecipou, sobre os poemas do Ósip. Pode ser que não encontrar um poema fosse ainda pior, porque, nesse caso, todo o resto se tornaria suspeito. Todos os versos que eles, os do regime stalista, jamais entenderiam serem indícios da contravenção. Todas as metáforas obscuras serem alusões ao regime. Aí a nossa casa ia se transformaria num foco de perseguição. E se transformou, né? A realidade dessa perseguição é descrita e vivenciada pela narradora. A questão dos espiões amigos me tocou muito, porque me fez sentir a solidão e a ânsia da companhia de alguém, fora o companheiro, para tentar confiar. E a gente vê, em alguns momentos, a negação como uma alternativa para manter a interlocução com aqueles espiões. Outra citação: tínhamos formas de acreditar que a normalidade era possível entre eles, ela se referindo ao companheiro e uma amiga poeta, Ana. E o humor fazia parte da sanidade e até da sobrevivência. Comentar o uso do humor por uma escritora de origem judaica, como a nossa Noemi Jaffe de hoje, dispensa observações. É um recurso defensivo bem sucedido para tentar lidar com realidades traumáticas. Eu destaco uma refeição antes da partida. E eu quero agradecer outra coisa para Léa, que essa comparação da fogueira e da tela fria. Achei bárbara. Reparem essa cena. Comer o ovo sob os olhares da companheira e da amiga. O encontro em volta de uma mesa retrata a cumplicidade e o vínculo entre as pessoas. Abre aspas, ela vai dizer: nós acompanhamos aquele momento juntas, praticamente mastigando o ovo com ele, aproveitando cada segundo como se fosse a eternidade. A brancura nos salvando instantaneamente da morte, a lentidão do horror. Naquela noite, Ósip partiu com os perseguidores. Nessa hora, me vem à mente uma amiga poeta aqui de Porto Alegre, Maria Carpe, que num recente encontro ressalta o poder da poesia, citando seu livro A Migalha e a Fome. A poesia, abre aspas, e a Maria Carpe falando: a poesia não mata a fome. A poesia te sustenta. Não preciso mais dizer, acho que mais nada, né? Se eu tivesse que resumir uma frase, o livro de hoje, eu dizia que é um livro sobre os sentimentos. As palavras escolhidas com maestria no texto nos provocam em vários momentos emoções. Enquanto eu lia, também me veio à mente aquela música do Chico Buarque, Ó Pedaço de Mim. Eu parei e fui escutar o duo dele cantando com a Zizi Posse. Aí mais me emocionei, porque eu estava no diálogo do casal descrito no livro. Como sobreviver com a ameaça de um pedaço de nós, o companheiro, está levado para sabidamente ser morto? Eu trago um psicanalista que eu muito aprecio, o Bion, que nos lembra que a unidade do ser humano é o par, é o vínculo. Sublinho essa afirmação remetendo ao desamparo infantil do bebê humano
que, quando nasce, não sobrevive sem uma mãe ou um cuidador. Aí eu lembro também o hino que fala: a mãe e o bebê não dá para separar. No decorrer do desenvolvimento, a criança vai incluindo outros vínculos, e na adolescência funciona em grupos com seus pares, e na vida adulta formam-se casais. Nós temos no texto o início desse namoro e a qualidade do vínculo do nosso casal em foco. Há vários anos eu recebo em meu consultório também casais e famílias. Com essa experiência, eu comento um pouco as observações. Eles se conheceram adolescentes, com 19 anos, e aí ficaram anos separados e escreviam cartas diariamente. Nessa fase, Nádia também pintava. E interessante um relato dela, e aqui eu ressalto que nós temos duas artes que a Léa também comentou, literatura e pintura, né? Abre aspas o relato dela. Eu pintava como uma louca, e eu dizia que era o rosto que eu me lembrava, o relógio de pulso velho, com o vidro quebrado, aguardando o que viria, sua chegada, meu consolo. Me debruço sobre esse texto e fico pensando a arte como uma maneira da Nádia manter o contato e viva a presença do amado. A escolha do relógio marca um afastamento. O adjetivo velho e quebrado me leva a pensar na separação prevista com o desenrolar dos acontecimentos. Eu penso, proposital tais escolhas ou não? A escolha de Nádia de um momento residir junto com a amante do seu amado e o relato de ser humilhada, expulsa e até ridicularizada, reagindo com raiva e vingança, humilhando o companheiro. E eu fico conjecturando se esse vínculo de sofrimento e sádico não seria uma maneira dela inconscientemente experimentar o que, pela Revolução, eles estavam passivamente expostos e sem possibilidade e sem força de reação. Outra frase dela, ela se descrevia, né, do amor como dizendo que é um amor diferente, o amor do perseguido. E dizia: sou uma sonhadora sem sonhos, deitada, fumando o tempo que vai passando, agora que não preciso mais sussurrar. 20 anos sussurrando, uma dedicação comparável a de quando ele era vivo, talvez maior. Uma reflexão: será possível manter a fé no futuro com o recurso da arte dos amigos? Foi também, outra citação da nossa Nádia, foi também para continuar perto dele e ele perto de mim, para que aquele amor que sempre foi físico e erótico, e ela lembra as noites, todas nossas discordâncias se dissolviam. Sussurrava para manter uma continuidade concreta pela voz e pelo som. Conjectura uma fantasia de comunhão, uma vivência de comunhão na figura, de confiança na figura do amado, já introjetada dentro dela através dos poemas sussurrados, que emergiam da alma do objeto perdido fisicamente, mas presente no mundo interior. A arte é a busca de elaboração possível dos lutos, alguns mais difíceis e dolorosos, precisando de ajuda de um interlocutor. Contar com uma escuta sensível e acolhedora favorece a expressão das emoções e possibilita a recuperação de condições
para seguir vivendo sem um pedaço de mim. Tem outra cena que eu achei também, eu ficaria lendo o livro a noite inteira com vocês, que é quando a amiga Nikita chega com um pássaro novo na gaiola, na estação para visitá-los. Eu ia dizer rodoviária, não, ferroviária. Olhem a condição, liberdade e aprisionamento juntos. Fala por si. Então, gente, eu quero... tem mais uma coisa que eu queria falar, que ela comenta da hospitalidade como virtude máxima, porque une liberdade ou justiça numa mesma coisa. E, para finalizar, eu quero escutar a nossa autora na fala da personagem. Costurar e sussurrar como atividades contíguas. Uma mecânica do tempo e do corpo em que as mãos e bocas se reuniam para desempenhar o que seria a minha vida, trabalhar e murmurar. O som discreto das duas coisas, o tleque-tleque surdo da máquina, os pontos se repetindo, o barulho idêntico das outras máquinas a meu lado, a hora do banheiro, o café, os ponteiros dos grandes relógios e as sílabas martelando juntas. Tu, a, pupi, lá, de, ca, ska, celeste. Verso um puxando o outro. E os métodos que fui encontrando todas as noites para lembrar melhor e mais rápidos os poemas. Os poemas se amontoando, querendo todos vir primeiro. A memória se aperfeiçoando, o ritmo da máquina e dos poemas se combinando, formando uma melodia dura e seda. Tudo com uma erupção de força brava que partia de mim e passou a me alimentar. Muito obrigada. Obrigada, Carmen. Também excelente exposição. Realmente é um livro muito impactante, né? Muitos sussurros, tem algumas frases assim maravilhosas, né? A gente fica horas refletindo sobre elas. Então, está aberta a discussão. Quem quiser comentar, pode começar a se inscrever. Temos já uma colega inscrita. Não sei se queres falar alguma coisa antes da gente abrir, se vocês querem falar mais alguma coisa, se já partimos para a discussão. Só tem um fragmento, Regina, a minha voz está muito ruim, eu tenho que ler devagar, que é na página 101, Carmen, que eu adoro, que aí toca na minha praia. Ó. Talvez na Rússia nada seja tão sério quanto a poesia. Talvez Stalin temesse os poetas que amava, tanto quanto nós o temíamos. Ele sabia que a poesia é capaz de penetrar a alma mais funda do mundo lentamente, e por isso, de forma mais arraigada que a política. Todos podem mudar de opinião sobre a política e os políticos, tão rápido quanto mudam de roupa. É só dar mais pão, olha. Mas ninguém muda de opinião sobre um poema que ama, e todos leem poesia na Rússia, por toda parte e a toda hora. Quer dizer, um povo sensibilizado pela vivência com a poesia, né? Submetido àquilo. Então, aqui, eu falei na nossa fala, aliás, deixa eu te falar, Carmen, adorei a tua fala, adorei sucesso de vários momentos, que não dá tempo de a gente falar tudo, então é maravilhoso quando a gente consegue conversar e eu senti que a tua fala estava preenchendo os vazios que eu tive que conviver com eles pelo tempo também, né? Mas tivesse uma leitura maravilhosa. Te agradeço também, a Regina. Mas nós falamos no início dessa questão da informação e da narração. Então, vamos pensar em narração como literatura, né? A narração.
que nós estamos aqui com as nossas narrativas, como foi a nossa leitura do livro da Naomi Jaff, né? E, e pensar que a poesia é a vivência mais alta que alcança, no meu entendimento, a literatura, que a palavra fica mais liberada do conceito, ela vai formar um conceito novo. Então, ela surge quando eu não tenho palavras para dizer. Então, eu vou ter que inventar um novo sentido para o meu dizer. E, e aí, no caso, né, que a gente vê essa importância do poema na cultura russa, o que aparece no texto da Naomi Jaff, os poemas do Ossip traduzidos, né? Quer dizer, ainda que o livro não tivesse todo esse fulgor, toda essa beleza, a qualidade literária que ele tem, a presença desse poema já o tornaria uma coisa preciosa para nós, né? Ainda que a poesia traduzida, muitas vezes, ela não tem a pujança e a força, porque ela perde aquela sonoridade da origem, mas está ali a palavra do Osip Mandelstam, né? Então, realmente é um livro fantástico. Obrigada. Léa, só para te dizer que a Laura te perguntasse o maestro, né? O Leonard Bernstein. Eu não quis te interromper, Lógico. porque tu Não, deu branco. Sabe aqueles estava tão os gap? atenta. Quando as Não quis coisas vêm todas interromper. ao Bom, mesmo temos tempo, você não consegue botar. Capaz de perguntar o nome do meu filho e eu me esquecer. E é um só. nós temos uma inscrita, a Heloísa Cunha Toneto. Grayson, Heloísa pode Toneto. colocar a Elo, por favor. Boa noite. Boa noite. Oi, Elo. Léa, foi muito bom te ouvir. Uma ocasião nós tivemos juntas uma mesa numa instituição, o IEP, mas faz muitos anos. Faz muitos anos, eu lembro. E agora, assim, com o teu entusiasmo da tua fala, né? É excelente a escuta, a tua narrativa Obrigada. falando, tá? A Carmen também, acho que contribuiu muito. Eu li o livro, não, ainda falta uma parte para terminar, mas a Carmen trouxe elementos extremamente importantes. Mas eu queria também trazer a minha observação da leitura. Teriam várias observações, mas o que eu gostaria de trabalhar com vocês é o seguinte: a Nájida, ela encanta pelo amor, pela benevolência, com as belezas que o amado produz, né? Ela se vê ali, ambos se tornam um em algum momento. Parece que um é o duplo do outro. Num certo momento, me deu uma sensação assim, mas escuta, ela se apagou para ele, né? Assim como um sentimento assim de, vamos dizer assim, que dê ela, que dê o eu da Nájida, né? Parece que é ele que ganha notoriedade. Só que depois de ouvir vocês, depois principalmente da tua fala, Mazina, Léa, assim, ó, tu deste voz muito mais à Nádia, né? Ela ganha notoriedade quando a nossa autora traz ela para o presente, né? E eu me lembrei também do meu sentimento quando eu li O Amante da Ernaux, né? Foi um sentimento assim de uma relação tão íntima, tão apaixonada, né? Que parece que a mulher se desaparece em função dele. E aí eu fiquei pensando assim, a data é 1937, se não me engano, né? Que é a datada do livro. Como é que seria hoje, né? A mulher, essa mulher benevolente, encantada e entregue ao amante, ao amado, né? Como é que seria isso hoje, vamos dizer assim, só para fazendo exercício, né? A mulher atual, né? Como é que ela teria essa benevolência, ela teria essa, vamos dizer assim, isso é uma questão de época ou uma questão de amor, né? Então, é isso a minha contribuição nesse sentido aí
dar sequência ao diálogo. Muito obrigada para vocês duas. Um É abraço. isso. Quem fala? Obrigada. Carmen fala. Regina. Carmen. A Obrigada, Heloísa. Eu acho que tu tocasse num ponto, né, da questão da posição, né, da mulher na cultura contemporânea, que a Léa nos fez pensar bastante sobre os momentos históricos que foram vividos e o que nós estamos vivendo, né? E comentar sobre o que é o amor, né? É algo, porque assim as posições e a dedicação de um ao outro, só quem está vivendo a situação, né? Mas ela mesmo faz alguns comentários, né? E eu até tinha mais alguns sobre o que não era um casal perfeito. Ela faz críticas a ele, mas realmente, né, ela botou a missão de preservar os poemas, que a gente pode pensar, como tu dissesse, será que eram só dele, ou ela, como companheira, se apropriava e se permitiu, até porque ela teve aquela fase da pintura, mas eu não tenho muitos dados da biografia, não pesquisei muito, não pesquisei isso, que ela abandonou a pintura, né? E se dedicou à obra do amado, né? Obrigada, Ok. Carmen. Uhum. Eu gostaria de fazer um comentário, não é bem responder, mas a tua pergunta, Heloísa, me acionou a dizer. Eu estou falando muito mal, desculpe, que eu estou realmente asmática. Bom, a pergunta que tu fizesse me levou a pensar o seguinte também. A preocupação com a mulher, né? Na verdade, a mulher, hoje em dia, essa ideologia, tudo a favor, nada contra, muito pelo contrário. A inclusão, o respeito e a valorização da mulher, todas essas, digamos, pautas, essas importantes pautas estão sendo levantadas. É uma coisa que realmente já vem tarde, já tinha que ter vindo. Não, mas vocês vejam só que nós temos que lidar ao mesmo tempo, eu acho, com a força da história, em que momento e qual era a história, né? Uhum. Porque o dado histórico, aquilo que nós falamos antes, seja quem for que escreveu, se é o vencedor das batatas, como dizia o Machado de Assis, com muita segurança e certeza, né? Mas a história ela é escrita também, ela é construída e ela vai se transformando, porque ela não é uma coisa estática, a leitura que se faz da história, né? E a preocupação é quem escrevia os poemas? Uhum. Quem escrevia os poemas? Não sei, o que o leitor quiser pensar, eu acho que vai bem, né? Segundo a Nadja, é o Ossip que escreve, porque ele escreve por dentro e diz para ela, porque ele chega a dizer, até eu tenho isso aqui que eu dei uma consultada, ele chega a dizer, né, o seguinte, eu nunca escrevo, ele diz, componho poesia na cabeça, e a dito para Nadja. Ela era a longa manus dele, como se pode dizer, né? Fica chique dizer em latim, a longa manus. Ela é a única que escreve, ele dizia. Quer dizer, eu acho que eles tinha entre eles uma integração, né? Faziam juntos, eu acredito que eles faziam juntos. Algum dava uma ajeitadinha, outro arrumava um pouco, mas eram os poemas dele, né? E ela respeitava, né? Levou essa fidelidade até o fim. Mas eu acho que a carga histórica afeta muito, inclusive, a preocupação do leitor, a tua colocação.
Mas vem cá, e se fosse os tempos de hoje, o que que ia acontecer? Não sei. Tinha que criar outra personagem, ou pode ter uma personagem que não marche junto com todo mundo, que saia do, né? Seja a ovelha preta ou a ovelha branca do rebanho de preto ou branca, sabe? Vamos, enfim, jogar com essa ovelha para um lado para o outro, mas que tenha um caminho outro, né? Porque a literatura também, ela vive da transgressão, né? É próprio da literatura a transgressão. Porque a pessoa que não precisa pôr para fora, que não precisa dar espaço para os seus demônios, ela não precisa de arte, né? Ela Maravilha. come, bebe, dorme, transa e deu, cria os filhos, né? Eu acho muito importante essa tua colocação, né? Quem é, importa. Bom, ah, digamos assim que a crítica universitária toda dizia assim, é ela que importa. Mas eu acho que a gente tem que caminhar um pouco devagar por aí, porque sem um homem a vida seria muito chata, né? Eu acho que o homem faz falta. Uma amiga minha que dizia o mal necessário, eu não diria o mal necessário, mas é necessário, né? Eu tenho filhos, Maravilha. além do marido, eu tenho um filho e tenho 2 netos. Bom, Valeu. obrigada pela tua pergunta. Muito bom te Um ver. abraço. Igualmente. Aguardamos outros inscritos, ainda temos um pouquinho de tempo, mas eu fiquei pensando também essa questão que vocês colocaram, que a Carmen colocou como casal, e a Léa sobre a questão da memória, né? O quanto o casal, um não complementa o outro, Acho que né? sim. Então, acho que um dá voz ao outro. Enquanto ele escrevia as poesias, ela sussurrava, e tem uma parte que ela diz assim, ó, sou o passado lançado para o futuro, cujo único conteúdo Exatamente. conhecido é continuar a sussurrar teus poemas. Então, eu acho que é a questão da complementariedade do casal. Então, é É. um, e não é um ou outro, é um e outro, né? Então, acho que esse Eu acho que somatório. sim. Temos a Muito bom. Regina Klarman. Mas tem uma coisa ainda aí, né? Eles eram parceiros da luta antes, que os dois tinham feito a Revolução, E eles eram parceiros, documentos foram lutaram juntos compartilhados contra a com eles. opressão do czar, aquela história toda, né? Uhum. Acho que por aí. Regina Oi, Klarman. Regina. Olá, boa noite. Agradecendo tanto a Leia quanto a Carmen. Foi muito prazeroso participar Obrigada. desse encontro. Quem me apresentou o livro foi a Maria Regina, em fevereiro, que eu devorei o livro, achei muito interessante, muito bonito, muito tocante. Ouvindo vocês hoje, eu concordo com praticamente tudo que foi dito, e eu fiquei pensando o quanto ela memorizar e sussurrar era uma questão dela viver. A Leia usou sobreviver. E eu pensei que ela pudesse, que a personagem pudesse viver através dessa Ah, sim. poesia. E talvez com o objetivo tanto de testemunha como de denúncia, porque a memória que ela criou é uma memória, obviamente, afetiva, que dá vida a ela, mas o quanto serve também para ela não sussurrar, mas gritar também tudo isso que ela assistiu e que ela precisou fazer um Testemunhou, né? esforço. É, Sem isso assim, dúvida. É que eu isso fiquei mesmo. pensando. É, foi mesmo. E deixou escrito na memória e na história, né? Porque eu acho que a E questão da fez a memória história, né? são as coisas fortes. A memória é a história, né? Que estão Uhum. fortes ali, né? E aí a questão fica muito clara, assim, como tu colocaste. Realmente viver, ela se nutria daquilo, ela sobreviveu, ela conseguiu não morrer porque ela tinha aquilo. Aquilo era o elemento vital da vida dela, eu acho, né? E como tu falou da poesia, né? O quanto é Poesia é vida, preenchido. né? É, É.
É o alimento da alma, É, né? A Carmen falou também que ouviu, né, Carmen, uma entrevista da autora que ela memorizou 300 poemas. Isso é muita Uhum. coisa, né? mas Eu interessante queria. isso. Sim, desculpe, Carmen, fala. Não, fala, depois eu falo, Leia. Não, mas o Tu meu é não é a- nada importante o que eu ia dizer. Não, só uma coisa bem curtinha, que um dos trabalhos que a gente faz nos grupos de leitura, que eu sempre insisto para as pessoas fazerem, é memorizar os poemas que elas gostam. Porque no momento que tu memoriza o poema, ele passa a fazer parte do teu imaginário, tu internaliza ele. Então, melhora desde o vocabulário, a forma de mobilizar a palavra, né? Porque a leitura, tudo isso, elas são práticas sociais, são práticas comunitárias, elas são agregadoras, né? A leitura, a Por pessoa que isso se que tu ainda encontra, recomenda que se decore a tabuada? a tabuada, eu acho que a tabuada, todos esses exercícios, eu posso dizer alguma bobagem, porque não é da minha área, né? Eu estou aqui Não, mais ou mas é menos o, dando é o que tu opinião, né? pensa, Eu não claro. sei, mas eu penso assim, não só a tabuada, tudo, sabe? Decorar versinho. Meus netos, de vez em quando eu ensino, mas eles só aprendem aqueles que interessam para eles, assim, que tem uma bobagem no meio, senão não, né? Mas eu me lembro que a gente decorava, eu tinha um orgulho de saber. Nádia não passava pelo vexame, ter que dizer para as visitas, que tem outras amigas minhas, ai, que horror, o poema tinha que dizer para as visitas. Não, mas aquele poema passava a viver. E hoje, de vez em quando, passados tantos anos, os primeiros poemas decorados, quando eu era criança, o poema vem como uma resposta para alguma coisa que eu estou pensando. Quer dizer que eu acho que lá dentro da gente, essas palavras, elas buscam e constroem um sentido próprio. E esse Uhum. sentido te leva a viver melhor, te responde a coisas que tu não, tá? A medos, a inquietações, a desconfiança, eles são elementos positivos que tu vai construindo na tua infância e que ficam contigo. Eu acho que não pode perder nem a capacidade de decorar, porque o som é bonito, o som te traz uma alegria. Eu acho que só a música, o som, a poesia, essas coisas vivas podem, digamos, pode ser que eu esteja dizendo uma grande bobagem, também me desculpem, mas ajudar as crianças, as nossas crianças, os nossos jovens, e a nós também, a nos livrar um pouco da tela, sabe? Eu continuo preferindo a fogueira, né? Uhum. E a Toda a vida. fogueira, tu te encosta no outro, tu conversa, toma uma coisinha quente, diz bobagem, dá risada. Como é bom abraçar, dar risada, né? E as pessoas vão com essas telas ficando naquela coisa que é a chapa, é só fotografia, é só a chapa que aparece, né? Aquilo que a pessoa faz, a fala, a voz dela, onde é que fica, né? E a decoração, decorar é uma coisa maravilhosa. Tem uma bobagem que eu faço às vezes com meus alunos, que é assim, um poema que tu goste, pega um Drummondzinho pequeno, né? Amar o perdido, torna confundido de coração. Nada pode ouvir do quanto sem sentido a perda do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis ao toque da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Diz na frente do espelho e te olha. Daqui a pouco tu olha e diz de novo, diz de novo, diz de novo. Tu tem a impressão que é outra pessoa que está dizendo para ti. Experimentem fazer isso. É o estranho, o Bom, duplo. E é essa maravilhoso. noite ficará, né, Leia? E é maravilhoso. E tu não vai esquecer. Ele vai entrar, né? Coisas da infância. Enfim, eu estou Como a música infantil, né? assim. E o problema é quando a criança, que ela tem aquela música, ela nasce com o ritmo, que tudo que nós fazemos é ritmo. Das coisas Uhum. melhores às piores. Dá uma batida na cabeça, não tem um ritmo aqui. Outras coisas bem mais agradáveis também têm um ritmo, né? Cada um acha o seu. Mas assim, a criança tem aquele ritmo. Ela pega uma coisinha e bate, bate, bate. Fica com prazer ouvindo aquele som, né? Daí a pouco ela vai para o colégio, aí uma cançãozinha, uma coisinha, ela gosta. Lá pelas tantas, ela entra.
Agora, graças a Deus, mudou essa concepção do ensino, mas ela entrava no colégio, bom, agora deu, vamos estudar, está aqui o papel, está aqui o lápis, sabe? Vem uma rigidez e ela perde o contato com o poema. Voltar ao poema. Poema, ele te relaxa. Poema te deixa bem, ele te faz viajar, né? Ele não toca no teu raciocínio, ele toca na tua sensibilidade. Uma coisa que é maior, é lá onde a palavra se forma. E aí eu vou parar de falar, eu vou começar a dar aula de literatura, não é algo que você precisa, com certeza. Tá essa hora. ótimo, tá Desculpe, Regina. ótimo. Isso aí. Pessoal, essa noite poética ficará, viu, Leia? Então, Ficará estamos no aí. YouTube, ficará no Spotify, ficará para sempre aí. Tem Também muita, uma muita publicada. psicanalista, homens e mulheres psicanalistas, escrevendo poema. Nós temos Bom, visto acho que várias foi coisas muito boas, né, com os o nosso poetas. horário está Está quase estourado, estourando. Então, agradeço muito, Leia, a tua querida. participação, a participação da Obrigada. Carmen. Foi uma noite excelente, realmente achei muito rica. Para mim, foi de muito aprendizado, acho que para todos que participaram também. Então, gostaria que vocês pudessem dizer as palavras finais para nós podermos, então, encerrar. Eu vou comentar e depois deixar a Léa finalizar. Eu ia comentar mais uma coisa do casal, que eles decidiram não ter filhos, né? Mas naquele clima de revolução, né? Mas eu fiquei pensando, quando a Léa falou dos filhos e netos, eles deixaram uma herança, não têm filhos biológicos, mas os poemas nós podemos lê-los e refletir e ter uma noite bonita como hoje, celebrando e mantendo a memória do poeta e da sua companheira vivas para sempre, né? Aí não tem morte. É E verdade. talvez, né, Carmen, de tantos, né, que sofreram como eles, né? Exatamente, uma homenagem, bem lembrado. E agradecer, né, Regina, essa oportunidade que eu sempre gosto muito e aprendo de estar junto com vocês. Muito bom. Leia? Eu quero agradecer, Regina, gostei demais desse encontro, foi um encontro maravilhoso. Eu revi a Carmen, depois de tanto tempo, né? A Regina, a gente se encontra no corredor, às vezes, né, Regina? Nós moramos no mesmo prédio. E também a Regina, a Maria Regina, também a Regina, né? E a Heloísa. Muito bom a gente poder conversar e a gente encontrar assim, uma receptividade, uma troca tão boa como nós tivemos agora, né? Com a Carmen, com a Regina, eu tive. Então, eu quero agradecer muito esse convite. Eu fico às ordens de vocês. Eu tenho muito carinho por esse café literário, sabe? Muito carinho, que eu participo desde o primeiro, né? Quando o doutor Caliche e o doutor Ruianes se, se reuniram para fazer uma coisa diferente, romper só com a sala, o consultório do psicanalista, que fizeram uma coisa aberta para a comunidade, né? Juntando com a literatura. Então, muito obrigada, foi muito bom, Regina, obrigada. Muito Carmen. obrigada, Lê, obrigada, Carmen, obrigada a todos que participaram. Eu gostaria, então, de convidá-los para o próximo Café Literário, que será no dia 14 de maio, às 19h30, através da plataforma Zoom, onde iremos conversar sobre a obra José Oliveira Latimer, de Juarez Guedes Cruz. E nós teremos, então, como comentadores, o Gustavo Ketzer, que é escritor e doutor em escrita criativa, e o próprio Juarez, que é um psicanalista da nossa sociedade. Então, convidamos todos para participar. Tá? Obrigada. Boa noite, obrigada. Bom Até lá. descanso, obrigada.